Pessoal, bom dia. E falar um pouco aqui da indicação do Kevin Warsh e mostrar para vocês, às vezes uma simples indicação para o Fed tem uma correlação com ouro, bolsa e muitos outros ativos, né? Então por isso que eu falo que olhar a taxa de juros é um dos principais indicadores para acompanhar o mercado antes de olhar muitas outras coisas, tá? Primeiro, qual que é a visão política e a visão do mercado sobre essa indicação? É que a condução, ele como presidente do Fed, né, é restaurar a confiança na política monetária. Porque, historicamente, né, nos últimos anos, o Fed tem sido como o último a salvar a economia. Então, toda vez que vinha problema, imprime dinheiro, né, e salva a economia, os erros políticos né, que são cometidos. E ele é visto como alguém muito mais rigoroso contra essa expansão do balanço, muito menos favorável a estímulos abertos, né, e possivelmente muito mais pragmático quanto a juros, tá? Então, qual que é o pano de fundo? O pano de fundo, você tem uma economia americana com alto endividamento, você tem duas formas de solucionar esse problema da dívida. Ou é via corte de gastos, ou você aumenta o crescimento, né? Então, como qualquer empresa, se você tem uma dívida muito alta, você corta gasto, ou você aumenta a receita, aumenta o lucro, consequentemente você paga essa dívida. E ele é visto muito mais como alguém que, né, essa visão que eu acho que do governo americano é aumento do crescimento, não aumento de gasto, porque o custo de gastos ele é inviável, tá? Então aqui a estratégia é reequilibrar, né, a dívida, primeiro, via tarifas, né? Então também fazendo um dólar mais fraco, mais investimentos e menos consumo. A economia americana muito voltada para o consumo, né? E a gente está vendo os grandes números das Big Techs. Gerar uma maior produtividade por meio da desregulamentação. Então, quando o Trump entra, a gente viu lá as ações do banco subindo porque acredita que ele vai fazer uma maior desregulamentação do mercado. Todo mundo é a favor da regulamentação, mas o excesso também ela traz burocracia e gera improdutividade, né? E a renda vendo via salários, não pela política de transferência de rendas. Eu acho que é o que deveria ser em todos os lugares, né? A gente é assim a favor do Bolsa Família, mas tudo em exagero faz mal. Então, parte disso o mercado já antecipou, né? Então a gente viu as ações cíclicas começam a liderar, uma menor concentração nas megas caps, né? E as pequenas e médias empresas crescendo mais. E acho que isso é uma característica, né? Isso é uma característica típica de uma economia em fase intermediária, né? Então muita gente muito preocupada, Lucas, será que a bolsa... Não, pera aí que acho que tudo indica que a gente ainda não está na fase de pico, mas na fase intermediária, ainda tem um crescimento para fazer. Né? O que aconteceu? Então, assim, primeiro o ouro vinha subindo de forma, né, parabólica e ele deu uma segurada. Por que ele vinha subindo? Porque o mercado tinha a dúvida do crescimento dessa dívida, né? Quão sustentável isso era. E essa indicação trouxe uma certa credibilidade, né? Então o ouro e a prata caíram fortemente, o dólar deu uma estabilizada. E os juros, né, e a bolsa ficaram relativamente tranquilos. E uma forma de você ver isso, né, é o próprio indicador, que é uma correlação entre o S&P e o ouro. Então, por que o mercado analisa o S&P e o ouro? O S&P significa o crescimento das empresas e o ouro a proteção. Ou seja, se o ouro está crescendo mais que o S&P, significa que o mercado está buscando mais proteção. Se o S&P está crescendo mais do que o ouro, significa que o mercado está mais agressivo, está acreditando no crescimento. Então, por isso é muito importante acompanhar, o mercado gosta de acompanhar esse indicador. Então a gente viu que ele deu uma queda. Então a conclusão do mercado é que assim, é um Fed que vai deixar a economia rodar no quente, né? Porque é a forma de gerar crescimento sustentável, porém esse rodar a economia no quente significa isso, né? Com a inflação um pouco acima da meta e o desemprego mais baixo, vai ser um caminho um pouco mais turbulento, mas ainda no curto prazo, de certa forma, o mercado ainda continua um pouco apostando na bolsa, né? Positivo. Queria trazer aqui que às vezes uma indicação para o presidente do Fed, né? A correlação que tem com todo o mercado de ações e o mercado de ouro. Isso também, muita gente, às vezes, né? Até alguns clientes mais conservadores falam, Lucas, eu quero ter ouro na carteira. Eu falo, olha, eu acho que né, um bom investimento, mas assim, eu acho que o ouro, ele é legal, ele vinha acompanhado da sua carteira de ações, tá? Eu acho que o ouro pelo ouro talvez não faça tanto sentido para um cliente muito conservador, porque ele é como um hedge, né? E se o cliente não está especulando nem no mercado de renda variável, por que ele vai especular no mercado de ouro? Não faz sentido, na minha opinião, né? Então, essa é a nossa visão. Ter uma parte no ouro, acho que vai ser saudável, algo que a gente vinha tendo pouco e hoje a gente está incluindo 2 a 3%. Mas, lembrando de toda essa visão 360, pensando em juros, ouros e bolsa, né? Então, os três estão interconectados, né? E acho que esse é o objetivo aqui de trazer como uma indicação de um Fed, pode impactar outras áreas também da economia. Grande abraço.